Ela é uma conquista para muitos, um pesadelo para outros e um tema árido para qualquer candidato. A CLT foi um dos eixos da mudança a partir da Revolução de 1930. A consolidação das leis do trabalho era uma necessidade do governo Getúlio Vargas, populista e dependente da aclamação do povo. Ela foi baseada na Carta del Lavoro, do ditador italiano Benito Mussolini. A CLT foi consequência da criação da Justiça do Trabalho em 1939. O salário mínimo foi sancionado em maio do ano seguinte. Em janeiro de 42, o ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes Filho, e o presidente Getúlio Vargas começaram a reunir e a consolidar as leis da época. O projeto final foi assinado em 1º de maio de 1943. Apesar dos seus 71 anos, é a pauta do dia no ano da eleição. Mas será que o conjunto de leis feito há tanto tempo atende às necessidades de empregados, empregadores e sindicalistas? Para muitos, as leis reunidas na CLT no Brasil são as mais rígidas do planeta. O trabalhador custa para a empresa o dobro em encargos do que recebe como salário líquido, um preço alto para o crescimento do país e que cada vez mais estimula a informalidade. Segundo o Ministério do Trabalho, há 49 milhões de trabalhadores formais no país. Outro aspecto da relação capital-trabalho no Brasil é a terceirização. Ela é praticada por 75% das empresas. Se depender da vontade de empregadores, empregados e sindicalistas, vem mais mudanças por aí. Para falar sobre CLT, o Canal Livre recebe o sociólogo e professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, José Pastore. Ele é especialista em relações do trabalho e desenvolvimento institucional. Boa noite para falar sobre as leis trabalhistas no Brasil com o professor José Pastore. Estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre, Sérgio Amaral e Boris Casoy. Professor José Pastore, bem-vindo, boa noite. Boa noite, boa noite. Olha, tem um coro recorrente que muitas vezes insiste em colocar sobre a legislação trabalhista a responsabilidade maior pela falta de competitividade da economia brasileira. Eu queria saber do senhor, para começar, o que tem de verdade, o que tem de mentira nisso? Bem, é claro que uma legislação trabalhista ela tem que proteger tanto o lado da empresa quanto o lado do trabalhador. Uma boa legislação é aquela que dá segurança para ambos os lados, não é? A nossa legislação no Brasil é extremamente detalhista. E ao detalhar demais, ela, em muitos aspectos, ela se transforma numa regra excessivamente burocratizada e complicada e indutora de muitos conflitos. Tanto que o Brasil é campeão dos conflitos trabalhistas. Tem quase 3 milhões de ações na Justiça do Trabalho. De modo que todo e qualquer desvio em relação aos detalhes passa a ser um motivo de uma ação trabalhista e de uma grande insegurança. Ora, o capital e o investimento, de modo geral, tem uma exigência básica, que é previsibilidade. Segurança. Na medida em que uma lei ela gera muita insegurança, e esse é o caso da legislação atual, isso afeta bastante a competitividade, em especial da indústria. Professor. Por quê? Porque aqui nós temos concorrência. Na área onde nós não temos concorrência, a competitividade não é tão afetada. Serviços e agroindústria. Professor, acho que podemos concluir que o senhor considera que a CLT ela atrasa a economia brasileira nesse momento. Quer dizer, ela prejudica a produtividade e impede, principalmente, a negociação livre entre capital e trabalho. Eu não digo inteiramente livre, mas ela não dá uma certa liberdade para essa negociação. O senhor diria que existe um óbvio conflito entre as exigências da realidade econômica de hoje e a rigidez da CLT de 1943? Eu concordo com isso, porque a realidade de hoje é muito heterogênea em relação a uma lei homogênea, que foi feita para um tempo em que predominava a força de trabalho rural, um tempo que não existia o computador. Então, é um mundo que mudou muito, né? O mundo do trabalho hoje, ele está muito fragmentado, porque as tecnologias permitem fragmentação. Você pode fazer um produto produzindo uma parte aqui, outra parte ali, outra lá, terceirizando, fazendo várias associações entre parceiros.
E todas essas novas maneiras de produzir, elas estão fora do amparo da CLT. Basta dizer que a CLT, ela regula apenas a relação de empregado e empregador. E nós temos no mundo hoje muito tipo de atividade que não é de empregado, que é de trabalho, mas não é de empregado. Então, as novas formas de trabalhar... Pois é, mas a legislação tenta enquadrar essa relação que deveria ser moderna entre capital e trabalho na legislação. Esse é um problema quando você tem muitos desembargadores, muitos ministros, muitos juízes tentando enquadrar o trabalho, não é? numa legislação que é para o emprego. Né? Nós não temos uma regulação do trabalho de modo articulado no Brasil. E muita atividade vai mais para o caminho do trabalho do que para o caminho do emprego nos dias atuais. Professor, parece ser óbvio tudo que está sendo dito aqui. A legislação já está enfraquecida há muito tempo, já não atende às necessidades. E eu pergunto, por que até hoje não se modificou essa legislação e por que essa resistência permanente? Eu acredito, Boris, que em parte é falta de informação adequada. Quem reage não entende bem as consequências de resistir a uma mudança e uma inovação. Porque é claro que uma boa reforma trabalhista não é aquela que vai revogar tudo que existe. Reagem os trabalhadores. Mesmo empregador, nós temos muito empregador que, na hora H, você tenta mexer, por exemplo, na organização sindical, os empregadores reagem tanto quanto os empregados. Aliás, a organização sindical tinha que ter uma mudança precedendo a mudança da legislação trabalhista, porque o sindicalismo brasileiro, por tradição, é pelego, né? Atualmente ele é manietado pela estrutura de poder federal, então ele não se presta nem para a defesa do trabalhador. O senhor não respondeu. Esse é um problema. Não respondi não, Boris. Eu vou tentar responder. Eu vou fazer um esforço aqui para responder uma questão difícil. Em parte, eu acho que é falta de informação. Agora, de outro lado, existem muitos interesses arraigados para que a coisa não mude. O Douglas North é um economista que se dedicou ao estudo das instituições. Ele perguntou o seguinte: por que uma instituição que deixa de funcionar continua existindo e não muda? E ele verificou o seguinte, que quando ela cria muitos interesses, muitas corporações que vivem dela, que dependem dela, ela não muda. Ela se arrasta por tempos e tempos e tempos, até que uma hora ela esgota tanto a sua capacidade de resistência que acaba mudando aos poucos. No caso da nossa legislação trabalhista, acho que se enquadra nesse campo. Há muitos interesses, há verdadeiras comunidades que vivem e dependem da lei do jeito que está. Professor, eu acho até que aí a gente pode ver uma coisa que acontece no micro lançada para o macro, né? O trabalhador de classe média, por exemplo, que resiste a qualquer modificação, é o mesmo que dificultou, por exemplo, a implantação da PEC das domésticas. Essa questão que o senhor fala das resistências é mais ou menos por aí. É verdade, Sérgio, é verdade. Nós temos uma resistência que vem também de um medo, não é? Há um medo até justificável, né? Nós vemos, por exemplo, nas campanhas eleitorais, que os candidatos não tocam nessa questão do trabalho, porque eles temem que o eleitor... Ou às vezes tocam e, de repente, eles recuam. Como aconteceu nessa campanha, está acontecendo. Mas, Mitre, eu acho que há um temor justificado do lado do candidato, porque uma reforma trabalhista, para ser feita, ela precisa ser bem explicada para o povo, para não dar intranquilidade, não é? Precisa ter uma pedagogia muito boa, uma didática. É preciso dizer para o povo o seguinte: olha, a reforma trabalhista não vai retirar direitos de quem tem. Esse já é um bálsamo para dar segurança para as pessoas, não é? A reforma trabalhista vai levar direitos para quem não tem. A reforma trabalhista vai regular relações que hoje não são reguladas por ela, etc. Então, é preciso uma preparação. Agora, numa campanha sem preparação, é um perigo para um candidato. Mas, professor, não é só em campanha, não. Os governos também tiram o time desse assunto, que é uma beleza. Em 89, todos os candidatos propunham a reforma trabalhista. É pena que o governo, quando entra também, ele acaba sofrendo do mesmo mal, né? O mal do candidato acaba se arrastando, acaba virando o mal para o executivo, né? Mas essa campanha eleitoral, não parece que está, apesar de todo mundo falar da necessidade da reforma,
a impressão que dá é que acaba sepultando definitivamente a ação. Porque o que se fala de reforma trabalhista, muitas vezes parece aquela mesma discussão de que todo mundo é a favor da reforma tributária, todo mundo é a favor da reforma política, mas cada um tem a sua, que normalmente conflita com a do outro. E aí a gente não chega a lugar nenhum. Ou então você levanta um tipo de reforma que ninguém pensou nela e é contra essa, né? Então, por exemplo, alguém falou assim, olha, se é para revogar o 13º, as férias e o abono, eu sou contra essa reforma. Mas quem que é a favor disso? Ninguém falou disso. Ninguém falou disso aqui, mas você levanta um factoide e passa a ser contra ele. Se usa um termo que eu acho perigoso, que é flexibilização da legislação trabalhista. Até muita gente bem intencionada usa esse termo. Quando se fala em flexibilização, isso induz a imaginar que as leis vão amolecer contra o trabalhador. Agora, isso inclui também a questão previdenciária. Quer dizer, quando o trabalhador vê essa possibilidade de modificação, e envolve as tentativas de modificação previdenciária que acabaram prejudicando o trabalhador. Bem, é claro que no imaginário popular, qualquer tipo de flexibilização é interpretada como perda de direitos. Se vai flexibilizar é porque vai me tirar a rigidez que me protege no momento, né? Essa é a interpretação. Mas vai tirar do próximo. Uma geração futura deverá ter menos direitos, menos direitos do que a... Mas já é assim hoje, né? Você tem muita desigualdade que é gerada pela própria lei, Boris. Nós temos muita desigualdade de fundo legal, não só na área trabalhista, mas em várias áreas. Por exemplo, quando você tem uma legislação que diz o seguinte, olha, o aluno que entra na Universidade de São Paulo será de matrícula gratuita, plenamente gratuita. Quando ele passou a vida dele toda pagando caro, escolas importantes, de uma família que tem condições de pagar, mas fala assim, não, você vai usufruir de uma escola gratuita. Quer dizer, você não consegue ter a flexibilidade para falar assim, quem pode pagar vai pagar, quem não pode pagar vai ter bolsa. Claro. O que todo país adiantado, que o bom senso leva. Exatamente. E no caso da legislação trabalhista, tem também algumas questões práticas. Por exemplo, uma empresa que está em má situação e que vai demitir gente. A lei não permite que esta empresa e os seus empregados se reúnam para discutir uma saída prática para aquilo. Então, eles acabam todos sendo demitidos quando poderiam salvar o emprego se a legislação permitisse uma negociação mais realista. Um bom exemplo, Mito, pegando a questão do Boris, o que nós temos? Nós temos um sistema rígido. Aquele que vai ser demitido vai ser desempregado. Como desempregado, ele vai ter um seguro-desemprego. Pronto. Mas muitos países, eles têm também, ao lado do seguro-desemprego, o seguro-emprego. E nós podíamos ter isso há muito tempo. Não, o seguro-emprego é o seguinte, a empresa que você descreveu entrou em dificuldade, em lugar dela despedir o empregado, ela tem um sistema que diz o seguinte, olha, eu vou usar esse empregado, utilizar esse empregado meio período só. Vou pagar metade do salário dele. A outra metade, 80% da outra metade será paga pelo Estado. A lei não permite, a atual lei não permite. E compensa o Estado pagar, porque se for pagar seguro-desemprego é muito mais caro. Claro. Para a empresa é ruim porque ela perde o funcionário. Para o funcionário é ruim porque ele perde o emprego. E para o Estado é ruim porque ele paga demais. O seguro-desemprego hoje aqui no Brasil é um absurdo. O Brasil é um país de pleno emprego e gasta 50 bilhões de reais com seguro-desemprego. E nós não conseguimos aprovar um seguro-emprego. Isso é flexibilidade. Professor, a advogada Maria Lúcia Benhame, que é especialista em direito trabalhista, gravou uma pergunta para o senhor sobre a necessidade de adequação da CLT para uma gama de atividades profissionais. Vamos ver. Em relação à CLT, que a gente sabe que dificilmente vai ser alterada profundamente, foi feita por uma realidade fabril e, mal ou bem, ainda se adequa a essa realidade. No entanto, é uma legislação que não se adequa ao trabalho intelectual. O que o senhor acha de haver uma nova legislação criando uma nova forma de contratação com normas específicas para trabalho intelectual e prestação de serviços? E um outro ponto que eu acho bastante importante para que o direito do trabalho se desenvolva e as relações trabalhistas no Brasil se desenvolvam é a questão sindical.
o quanto que a estrutura sindical existente hoje de unicidade, ela prejudica o desenvolvimento da área trabalhista no contrato individual. O quanto que uma discussão mais profunda envolvendo a Convenção 87 da OIT não geraria um amadurecimento das relações sindicais e, consequentemente, um fortalecimento das negociações que não seriam mais tão contestadas pelo Judiciário Trabalhista. Pode responder. Bem, é claro que há uma série de novas ocupações que exigem outro tipo de regra, né? O ideal seria você ter um mínimo de regras de ordem legal e o máximo de regras de ordem negocial, acertado entre as partes. Então, mesmo no trabalho intelectual, por exemplo, algumas regras muito genéricas, né, de contratação do trabalho intelectual, e depois todo o restante negociado entre as partes, estabelecido uma espécie de uma tradição jurisprudencial da negociação, digamos assim, né? O Brasil está longe disso. E não é só na atividade intelectual, há várias outras coisas que são até muito cotidianas, que caem fora de uma proteção, de um regramento adequado. Tome o caso da atividade de grandes feiras, convenções, festas, serviços de buffet, que são eventos que duram um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Você precisa de pessoas para poder trabalhar ali legalmente e você não tem uma legislação que permite contratar por 2, 3, 4 dias uma atividade desse tipo. Você tome, por exemplo, os supermercados que precisam de mais funcionários sexta, sábado e domingo, porque é aí que eles têm um movimento muito grande. Não é possível contratar pessoas para sexta, sábado e domingo. Qualquer país avançado no mundo tem o estudante que se dispõe a fazer isso, um aposentado que se dispõe a fazer isso. O pior é que isso está acontecendo mesmo com a legislação contrária a legislação contrária. Então, coisas como essa, e aqui foi muito bem apresentado o caso do trabalho intelectual, pode ser reproduzido em várias outras profissões. Na verdade, a terceirização é uma solução para muitos desses problemas. Esse é um capítulo que virou uma novela, né? E esse é um capítulo, pois é, mas é um capítulo fundamental. Até empresas estatais usam terceirização, e, no entanto, a lei proíbe. Até a Justiça do Trabalho, que condena a terceirização, usa a terceirização. Quer dizer, isso 16% dos funcionários da Justiça do Trabalho são terceirizados. Isso é sensacional. E alguns tribunais do trabalho das regiões do Brasil, esse 16 passa para 24, 25, 28, 30. O caso de Tocantins e Distrito Federal, 70% então, são você está dizendo outros exemplos da mesma coisa. Um quarto dos funcionários da Justiça do Trabalho que condena a terceirização, terceiriza. Quer dizer, isso é preciso terceirizar. Porque você precisa ter uma pessoa que vai, por exemplo, digitar um adicional de processo, porque acumulou aquele adicional de processo temporariamente e é preciso dar conta daqueles trabalhos. Você precisa contratar para o resto do tempo, o ano inteiro, uma pessoa que você vai usar intensamente 2, 3 meses. Não há necessidade. Professor, tinha uma segunda parte. Mas a segunda pergunta. A segunda pergunta era sobre a questão do que a professora deixou do movimento sindical. Exatamente. Esse é um problema sério no Brasil. Nossa estrutura sindical, com raras exceções, ela sofre profundamente de uma baixíssima representatividade. Esse é o grande problema para você poder organizar o movimento sindical de uma maneira mais efetiva e mais racional. Há exceções. Você tem determinados sindicatos que você tem uma boa representatividade. Mas, no geral, tanto do lado laboral quanto do lado empresarial, a representatividade é baixíssima. Houve um esforço grande aqui durante o primeiro mandato do presidente Lula, através do Fórum Nacional de Trabalho, para encontrar fórmulas de estimular a representatividade. E as 3 partes, empregado, empregador e governo, chegaram num acordo. É incrível, hein? Chegaram num acordo como estimular a representatividade. Então, sem mesmo ratificar de imediato a Convenção 87, que foi aqui citada, da OIT, havia uma série de mecanismos que iam induzir em 5, 6, 7 anos a emergência de entidades mais representativas, ou seja, entidades onde o diretor, o presidente, realmente
é reconhecido pela base, o que não acontece hoje no sindicalismo, Não acontece. nem de um lado nem de outro. Isso acabou sendo atropelado e não foi levado avante. Foi uma pena, porque foi um belo esforço feito de maneira tripartite. A figura do pelego, ela nasceu junto com a legislação getulista, né? E é uma figura nefasta, porque ela está ligada umbilicalmente ao governo, defende teoricamente os interesses das suas bases e tal, mas não é isso. Na prática, não é isso. E foi essa figura que instituiu todo o corporativismo aqui, sindical dos dois lados, né? A origem disso é muito interessante. O Getúlio, quando assumiu o poder, ele tinha um problema sério. Ele precisava industrializar o Brasil rápido e em paz. E como fazer? Se o sindicato era um sindicato agressivo, né? Um sindicato conflitivo, todas as greves terminavam em depredação, né? Eram os anarquistas, né? Os anarquistas. E ele chamou o Oliveira Viana, um sujeito de grande inteligência, falou, anda aí pelo mundo, veja o que vai dar certo para nós aqui. E o Oliveira Viana foi, em primeiro lugar, para os Estados Unidos. E foi para Chicago e viu, então, muito mais agressividade do que aqui. Ele falou, bravo naquele tempo. Isso aqui já estou perdendo a viagem. Aí ele foi para a Alemanha. Chegou na Alemanha, ele viu que o sindicalista estava todo atrelado ao comunismo, ao marxismo. Ele falou, bom, o Getúlio não vai aceitar isso aqui. Perdi a viagem. E na volta ele parou na Itália, porque ninguém é de ferro. Ficou Mussolini encantado. falou, vem cá que eu vou ensinar a forma. Você fala para o Getúlio instituir em todos os órgãos o tripartismo. Então, faz a Justiça do Trabalho, você coloca representante classista do lado laboral, classista do lado empregador, dá bastante mordomia para eles, a Previdência Social a mesma coisa, constrói essa torre aqui de muitas benesses que eles vão acalmar o país. E acalmou mesmo. O país se industrializou em paz. Mas está aí a nossa herança. Uma legado solução fascista eficiente. O legado é o que nós temos não hoje. de todo desprezado por muitos partidos do Brasil. Não, Aliás, nunca. continua sendo eficiente nos dias de hoje. Muito. Com propostas até de avanço e aperfeiçoamento dessa legislação Agora, de professor, representatividade. Agora, professor, o que é que um grupo organizado de empregados pode negociar hoje com os seus patrões? Até onde eles podem ir? Pela nossa legislação, eles só podem negociar duas coisas. É incrível, né? Uma legislação que tem 1000 artigos só permite negociar duas coisas: o salário e a participação em lucros e resultados. Nada mais. Todo o resto está tarifado na legislação, está determinado na legislação. Até a hora extra está determinado, qual é o valor da hora extra, a jornada está determinada, as licenças estão determinadas, está tudo determinado. Só pode essas duas coisas. E o pior é que quando as partes ousam negociar algumas coisas que são de utilidade para os dois lados, por exemplo, reduzir o horário de almoço de 60 minutos para 30 minutos. Em muitos casos, as duas partes querem. E sai mais cedo. O empregado quer porque sai mais cedo, Claro, não trabalha ao sábado, a empresa economiza energia. E eles fazem isso, negociam, o sindicato assina, participa, a justiça anula. A justiça anula. Então, até nessas áreas onde as partes ousam um pouco negociar pelo bom senso, a nossa legislação impõe ao Poder Judiciário a anulação. A gente volta naquela questão, professor, a gente volta naquela questão que o Boris levantou no comecinho do programa, que é mais ou menos o seguinte: se um grande investidor qualquer tem muito dinheiro aí para investir numa planta industrial em qualquer lugar do mundo, ele olha, claro. Ele não vai querer ir para onde tem 3 milhões de ações na justiça por ano, onde tem essa insegurança jurídica total. E isso já é um consenso. O senhor vislumbra, a gente tem jeito de sair dessa num futuro relativamente próximo? Sérgio, o país é bom, né? Esse empresário vem para cá porque ele sabe que tem 220 milhões de consumidores, né? E um pessoal disciplinado, um trabalhador que não é bagunceiro, que trabalha e que consome, né? Então tem essas atrações todas. Mas é claro que estamos perdendo o bonde da competitividade. O produto brasileiro é um dos produtos mais caros do mundo. Nós não conseguimos vender lá fora e o pior, agora nós não estamos conseguindo vender aqui dentro. A indústria está perdendo para a China aqui dentro, porque uma camisa chinesa é muito mais barata que a brasileira. Mas não é um exagero atribuir só a legislação trabalhista, isso tudo, porque a economia brasileira está cheíssima de gargalos aí, né? Tudo aqui é mais caro. Agradeço a correção que você fez. É lógico que há vários
vários outros fatores que interferem na competitividade. Mas há um deles que diz respeito ao chamado custo Brasil, e principalmente a insegurança criada pela legislação trabalhista, que pesa muito. Claro. Você tem... Professor, é verdade que a gente tem apenas 20% da produtividade americana? No setor industrial, nossa produtividade é de 20% da americana. É 1/3 da alemã. É 1/4 da coreana. Quer dizer, nós estamos engatinhando, então, nessa área. Há pouco tempo, eu estive na Coreia do Sul e visitei a Hyundai. E lá me mostraram a construção de um carro completo em 57 segundos, Mitri. 57 segundos. Fantástica produtividade. Uma eficiência enorme. 6 meses depois, eu visitei na Alemanha a Mercedes-Benz, perto de Stuttgart. E falei para os alemães, olha, acho que vocês vão cair do cavalo, qual é a expressão que temos hoje. Os coreanos estão construindo um carro em 57 segundos. Ele falou, vem cá. E me levou para ver o Classe A, montagem do Classe A. 21 segundos. 21 segundos. Ou seja, os nossos concorrentes estão muito longe em termos de eficiência. Né? Quer dizer, é claro que, como falou o Fábio, ali... não vamos reduzir tudo isso aqui à legislação trabalhista. O tema é esse aqui no nosso debate, não é? É lógico. Mas há vários outros fatores. Mas qual o peso da legislação trabalhista nesse custo Não Brasil? sou capaz de matematizar, mas ele é grande. Ele é uma trava de grande expressão. Educação também, professor? Claro, e na produtividade entra educação, entra administração, entra tecnologia e entra a legislação, principalmente a questão da previsibilidade. A legislação trabalhista tem que garantir segurança jurídica, que permite ao trabalhador e ao empresário saber o que vai acontecer com ele daqui a 5 anos. Professor, o que pode mudar? Por exemplo, qual seria o cenário ideal, assim, à luz do que acontece no mundo? Porque nós temos também, por exemplo, alguns países da Europa que têm lá comprometidos até hoje com o welfare state, com, enfim, um Estado muito generoso. E são países como a Alemanha, por exemplo, que têm uma condição de competitividade muito melhor do que a da economia brasileira. Para que a gente entrasse dentro do paradigma de hoje no mundo, o que a gente poderia fazer? Porque o trabalhador brasileiro não vai abrir mão de férias, das bonificações que já recebe. Mas não é preciso mexer nisso. Não é, o que muda? Não é preciso mexer nisso. O que é preciso fazer é criar condições para você poder contratar as novas formas de trabalhar. Isso é fundamental. Isso ajuda muito. Uma outra coisa é de você dar segurança para maneiras indiretas de utilização do trabalho humano. Ou seja, o Mitri citou aqui o caso da terceirização, não é? Que é um caso importante. Nenhuma empresa consegue fazer tudo sozinha, em nenhum lugar do mundo. E as tecnologias modernas permitem você fazer os produtos em várias partes, né? Então, as empresas hoje elas trabalham em rede. São redes de produção ou cadeias produtivas. Então, quem vence a competição hoje não são as empresas, são as redes. Então, quando você tem uma boa rede, onde você combina vários tipos de relações do trabalho, alguns com emprego por prazo indeterminado, outros por emprego por prazo determinado, outros que não é nem emprego, mas é um freelancer, é um consultor, é um terceiro, é um prestador de serviço. Esta combinação é que gera a eficiência da rede. A Toyota, por exemplo, ela trabalha com 500 fornecedores. Esses 500 fornecedores estão atrelados a 2.000 outros fornecedores. E esses 2.000 estão atrelados a não sei quantos outros 1.000 fornecedores que formam essa rede. Essa rede exige uma certa maleabilidade do lado da legislação, que nós não temos. Esse é um passo, está no Congresso Nacional, vários projetos de lei nesse campo, quem sabe poderíamos começar por aí. Mas eu acho que até o trabalho individual mesmo, o trabalho qualificado dentro da empresa, ele poderia, pela natureza diferente desse tipo de trabalho, poderia ter um contrato diferente. E a lei não permite também. Claro. Está aqui no campo da pergunta feita sobre trabalho intelectual, não é? Um profissional de alto nível de educação, de alto nível de renda, que compra o seu próprio seguro de saúde para ele e para a família, que compra até um seguro previdenciário para ele e para si. Por que ele não pode chegar na empresa e falar, olha, eu não quero trabalhar com vínculo empregatício, eu quero fazer um contrato de prestação de serviço com você. Nossa legislação não permite. Eu vou fazer, Boris, eu preciso fazer um intervalo comercial, então vou para esse intervalo, o Canal Livre volta já e aí você retoma a pergunta, ok? Então até já para você. Nós estamos de volta com o Canal Livre, que esta noite fala sobre a necessidade de mudar a legislação trabalhista no Brasil.
Boris, com você. Professor, se a legislação trabalhista permite que a justiça julgue apenas 2 pontos, muito pouco, eu pergunto, a justiça do trabalho é necessária? É uma boa pergunta embaraçosa, né? Porque o nosso sistema foi todo montado de uma maneira que os direitos, eles são todos garantidos por lei e não por contrato. Se você pegar um país como o Japão, por exemplo, são poucos os direitos garantidos por lei. A grande maioria dos direitos é garantida por contrato, por negociação. De tal forma que quando... Quer dizer, um contrato de trabalho entre trabalhadores e empresários. Exatamente. Que vige, portanto... E eles estabelecem nesse contrato, Boris, o seguinte, olha, se houver qualquer dificuldade aqui, nós vamos usar o mecanismo da autocomposição entre nós. Se falhar a autocomposição, vamos usar o mecanismo da autoconciliação. Se falhar, vamos usar o mecanismo da mediação. Vamos chamar um mediador para nos ajudar a chegar num acordo. Se falhar a mediação, vamos chamar um árbitro para tratar. Então, o Japão tem apenas 3.000 processos trabalhistas no ano, porque tudo é digerido no chão da fábrica, porque as partes têm um sistema onde elas mesmas estabelecem a resolução de conflitos que elas acham melhor. No nosso caso é diferente. Todos os nossos direitos não foram feitos para vigir no contrato, e sim na lei. São todos garantidos por lei. De forma que qualquer infraçãozinha na lei, não é? Então o empregado, em vez de almoçar em 60 minutos, almoçou em 45, infringiu. Em vez de ele trabalhar 8 horas, ele trabalhou 8 horas e meia, infringiu. Como todos os detalhes estão na lei, é inevitável procurar o tribunal para resolver o problema. No contrato não há uma disparidade muito grande de forças entre operários e empresários? Num contrato de trabalho coletivo, não há dúvida. Contrato, em algumas categorias, não poderá surgir um desbalanço entre a força que o empresário tem para impor e o trabalhador para se defender. Veja, Boris, isso aqui está muito ligado também com as condições do próprio mercado de trabalho. Há 2 coisas a ser consideradas aqui. Primeiro, no Brasil nós temos muitas categorias sindicais, laborais, bem organizadas, competentes para negociar, amparadas em dados de pesquisa, ajudados pelo DIESE, que é um belíssimo instituto de pesquisa, que tem excelente condição, até negociam muito melhor do que os próprios empresários, primeiro. Segundo, se o empregador quiser vilipendiar o empregado e falar eu vou abusar, vai depender da condição do mercado de trabalho. Se tiver um mercado apertado, e ele perder esse trabalhador para o concorrente dele, ele vai ter uma lição. Ele não vai fazer isso 2 vezes. Agora, se tiver um mercado muito folgado, ele pode repetir isso aqui. Então, não há necessariamente esse desequilíbrio que você está apontando. Agora, quando existe esse desequilíbrio, isso aí também não é compensado pela atitude protecionista, em alguns momentos até paternalista da justiça? E muitas vezes você não sabe no que vai dar, né? Porque você desenvolve um paternalismo tão exacerbado, né, na justiça, no Ministério Público, na fiscalização, e de tal forma que se formou aqui no Brasil, ô Sérgio, uma mentalidade desses poderes, segundo a qual eles são a favor do emprego, mas contra a empresa. Professor, mas deixa eu só fazer essa equação não fecha. Eu quero fazer um comentário sobre o juiz que julga, tem 2 meses de férias por ano, normalmente vende um. O promotor de justiça que acusa, a mesma coisa. Eles se valem de privilégios muito arcaicos, muito antigos, mas que ainda vigoram no Brasil. Como é que a gente muda essa mentalidade? Porque precisa mudar a mentalidade não só na área que rege as relações de trabalho, em todo o sistema. A mudança de mentalidade é uma trajetória de longa duração, você sabe disso, complexa, né? Nós temos que atuar por partes. Eu acho que a legislação trabalhista, quando se fala em mudar, não adianta querer mudar tudo. Tem que mudar por partes, tem que começar com coisas mais fáceis. Por exemplo, o que teria de mais se a nossa legislação permitisse contratar um portador de deficiência 2 ou 3 dias por semana apenas?
Seria ótimo para muitos deles, não digo para todos, para muitos, porque ele podia fazer a fisioterapia dele, podia atender a família. Por que não podemos? Isso aqui não machuca ninguém, não prejudica. Quem que vai prejudicar? É uma área em que não há inimigos, aqui não há resistência. Começar por coisas desse tipo. Por exemplo, quando a mulher entra em licença maternidade, não é isso? Ela passa a receber da Previdência Social um benefício que é o auxílio maternidade. Não é salário. Por que continua gravando os 20% da Previdência sobre este não salário que ela recebe? E o dinheiro que sai da Previdência e volta para a Previdência. Claro, não tem cabimento uma coisa dessa. Tem muitas coisas relativamente simples que poderiam, né, professor? Que poderiam ser iniciadas logo. A impressão que eu tenho, até pelo dia a dia, né, no jornalismo, é que a pequena e média empresa no Brasil, que responde por mais de metade do emprego, né, sofre mais do que a grande empresa com a lei trabalhista. Muitas não aguentam. Eu vi um dado, que o senhor pode confirmar ou não, de que cerca de 45% das pequenas empresas que são criadas, 2 anos depois, não existem mais. Tem toda a razão, Mitre. Veja bem. Eu pergunto se essa legislação não é particularmente cruel com a pequena empresa. Eu vou responder com uma pergunta, viu? Porque, veja, micro e pequena empresa tem enormes dificuldades para lidar com qualquer tipo de burocracia, né? Inclusive a trabalhista, né? Você sabe que na micro e pequena empresa é onde predomina ainda o empregado informal. Quer dizer, aquele que devia ter a carteira assinada, mas não tem, porque não há condições, não há... Muito bem. A legislação geral do Brasil, a previdenciária, a tributária, já privilegiou a micro e pequena empresa criando o Simples, não é isso? O programa do Simples, não é isso? Facilita alguma coisa. Facilita, diminui os encargos. Por que não se criar um Simples trabalhista? Não é tão difícil, dá para fazer. Qual é a resistência? Todo mundo vai querer. O empregado que está no informal vai passar para o formal, o empregador que está violando a lei vai passar para a legalidade e a Previdência vai receber uma contribuição que ela não está recebendo, porque está na informalidade, vai passar para a formalidade. Então, um simples trabalhista, está na hora. Quer dizer, a micro e pequena já foi privilegiada, até pela Constituição, né? Ela tem um amparo legal. Ela não consegue nem fechar. Tem uma grande dificuldade no Brasil para fechar. Não consegue nem fechar, é verdade. Fechar é mais difícil do que abrir, né? Que é a burocracia que Agora, isso aí asfixia. Já não está acontecendo informalmente alguma coisa, um movimento nesse sentido, não? Eu vou falar aqui em grandes números. A gente tem hoje em torno de 50 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Pelos dados do IBGE, são mais ou menos 100 milhões de brasileiros, a chamada população economicamente ativa. Mas as taxas oficiais de desemprego estão aí entre 5% e 6%. Quer dizer, nós não temos aí entre uns 40, 45 milhões de pessoas que estão nesse mercado aí que não é o formal e estão trabalhando, estão empreendendo, estão fazendo alguma coisa. Você trouxe um bom caso aqui para mostrar que dá para fazer muita coisa interessante nesse país. Essas pessoas, em geral, são pessoas que trabalham por conta própria e que estavam na total informalidade. Foi criado um programa muito interessante que é o microempreendedor individual. Através desse programa, com R$ 37,00 por mês, ele passa a ter CNPJ, Previdência Social, seguro, direito à aposentadoria, seguro, acidente e doença, etc. E ainda ele pode contratar um empregado pagando apenas 11% do salário mínimo, não os 102% de encargos sociais que toda empresa paga, 11% do salário mínimo para poder ter um empregado. Um empregado ele pode fazer. E o MEI é um programa de grande sucesso. Em 3, 4 anos já tem mais de 5 milhões de pessoas no MEI. Isso não onera demais o Estado? De fato, Boris, há um problema atuarial que fica criado pela frente, mas foi inteligente o programa pelo seguinte: a aposentadoria a que o MEI tem direito é uma aposentadoria reduzida. Ele não tem direito à aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, mas apenas por idade. Então, isso alivia as despesas da Previdência. Eu não digo que chegou num equilíbrio atuarial, mas alivia. É inteligente, foi muito inteligente esse programa. Quer dizer, simples, né? Muito simples e está pegando com uma facilidade enorme. Custo-benefício altamente positivo. Bom, preciso fazer mais um intervalo comercial, então a gente volta já para terminar para o último bloco do Canal Livre de hoje. Até já.
Nós estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que hoje está debatendo a CLT. Professor, eu vou começar esse bloco com a seguinte pergunta. No governo Fernando Henrique, a CLT entrou na linha de tiro do Congresso, né? Muito se falou, se criticou. Quando veio o primeiro governo Lula, a economia aqueceu, os empregos começaram a aparecer. Houve uma formalização muito grande, um movimento de formalização. Foram quase 20 milhões de empregos de lá para cá. Quer dizer, aquela demonização que se fazia, ela estava muito mais adequada à conjuntura econômica do que propriamente à questão estrutural que deriva da CLT. Eu quero saber do senhor o seguinte, essa necessidade, ela é uma eventualidade, ela depende da economia, do momento da economia ou não? Ela é estrutural mesmo? Fábio, o Brasil tem se debatido com esse dilema. Quando a economia vai bem, não há razão para mexer na CLT. Quando a economia vai mal, aí é que não pode mexer porque está tendo desemprego, está tendo recessão. Então, você não mexe nunca, não é isso? Isso. E o que a gente aprende da história de outros países? Os países, eles tendem a ter sucesso com mudanças quando a economia está ativa. Aí ela tem mais sucesso. Quando ela está em recessão, há também mudanças que vingam, mas são muito dolorosas, Eu acho que o Brasil não precisaria seguir esse caminho do mais doloroso. Está acontecendo agora na Europa. O que está acontecendo agora na Europa. Redução de salário. Está acontecendo agora. Nós podíamos seguir um caminho de outros países que inovaram quando a economia estava próspera. Né? Agora, professor, no governo Fernando Henrique, no primeiro mandato do Fernando Henrique, não sei se vocês lembram, no 1º de maio, comemorado pelo governo Fernando Henrique, o ministro do Trabalho anunciou a reforma trabalhista. 24 horas depois, ninguém falava mais nisso. Teve uma reação, uma coisa incrível. No dia em que os sindicalistas estavam mobilizando suas bases, o ministro anunciou, o ministro Paim, se não me engano. Aquilo voltou, foi direto para a gaveta. O que deve ter de projeto de reforma trabalhista nas gavetas em Brasília deve ser... O Sérgio sabe mais do que a gente isso. Porque a reação parece que é irracional. O senhor começou esse programa dizendo que muitas vezes a pessoa é contra sem saber muito bem por quê. É verdade. Talvez seja isso. Nos meus 60 anos de trabalho nesse campo, eu já participei pelo menos de uns 10 ou 12 projetos trabalhistas, de reforma trabalhista, né? Um atrás do outro, né? Uma coisa impressionante. Ultimamente não se fala muito, mas houve tempo aí que se produzia projeto trabalhista como se produzia caqui em árvore, né? E nada aconteceu. Mas eu acho que o Brasil aprendeu uma coisa, nós precisamos mudar por partes. E dá certo, é possível. Dei aqui vários exemplos de que são coisas relativamente simples que nós podemos fazer. Por exemplo, trabalho em tempo parcial. Uma coisa que tanta gente quer fazer para trabalho em tempo parcial, vamos aqui fazer uma lei bem amigável para o trabalho em tempo parcial. E outros países o trabalho à distância, né? O trabalho através de computadores, tudo isso aqui pode ser bastante simplificado. Quer dizer, é mais o trabalho e menos o emprego, né? É isso. Você precisa das duas coisas. Você precisa proteger o empregado e precisa proteger o trabalhador também. Aquele que tem vínculo empregatício e aquele que tem trabalho. Nós estamos nesse caminho. O Brasil, ao criar o MEI, repetindo, deu um grande passo no campo do trabalho. E eu acho que podemos seguir essa linha daqui para frente. O presidente dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo, Miguel Torres, fala o que pensa sobre a CLT e nós vamos ver. A legislação, nós temos que ampliar. Eu acho que o grande problema que nós estamos vendo é que a legislação, apesar dela ser muito importante, ela tem que se adequando ao momento atual. Agora, isso não quer dizer perder direitos, né? Então, acho que nós temos que ter a capacidade, junto com pessoas que pensam positivamente, de achar caminhos na aplicabilidade. Hoje, vou dar um exemplo aqui para vocês, nós tivemos esses dias aqui com os companheiros dos Estados Unidos. Eu faço um comparativo, nós tínhamos na década de 70, 80, se espelhava no modelo americano de sindicalismo, que era o mais avançado do mundo, tinha grandes exemplos. Hoje, os trabalhadores americanos estão pedindo ajuda. Os trabalhadores são pressionados a não sindicalizar-se. E a lei não tem uma lei que proíba isso. Então, eu acho que a CLT, mesmo ela estando com seus 70 anos, ela ainda é um marco na defesa do direito dos trabalhadores.
E aí, professor? Bem, eu acho que o Miguel é um bom líder sindical e ele tem lutado bastante para muitas inovações. A Força Sindical, por exemplo, ela é craque em fazer negociação sobre banco de horas. Então, a empresa tem uma dificuldade, né? O sindicato, de maneira muito compreensível, senta e fala, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir um pouco as horas aqui. Eu acho que isso aqui é um caminho muito bom. O que ele cita sobre o caso dos Estados Unidos é que está baseado numa outra filosofia lá nos Estados Unidos. A filosofia dos Estados Unidos é diferente da nossa. O sindicato é por empresa e os empregados têm o direito de organizar um sindicato. E a empresa tem o direito de dizer para os empregados que essa não é uma boa ideia. Então, os dois organizam uma campanha. E nessa campanha, os dois apresentam todos os argumentos. E, no final, os empregados votam. Aquele que ganhar vai criar o sindicato ou não vai criar o sindicato. Esse é o sistema. É precedido de um debate aberto, né? É precedido. Quer dizer, não dá para a gente imitar isso aqui. E também não dá para a gente dizer lá proíbe, aqui não proíbe. Agora, mas lá eles são as empresas tentam fazer com que eles não se sindicalizem. Aqui no Brasil, o trabalhador não pode, por exemplo, optar por não pagar a contribuição sindical, né? Aqui é o inverso, né? Porque você pode não gostar do sindicato, pode não conhecer o sindicato, pode nem saber qual é o endereço do sindicato, mas é obrigado a pagar, tanto do lado do empregado quanto do lado do empregador. Então, é um clube esse que ele tem a receita garantida, que é o sindicato, sem nenhuma necessidade de prestar um bom serviço, porque se ele quiser ficar lá sem prestar serviço, ninguém vai nem reclamar, né? Isso aqui é um problema muito sério do Brasil, que é a da contribuição sindical. Bom, professor, nosso tempo está chegando ao final, o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. Bem, eu queria agradecer bastante o convite, porque nós estamos aqui numa quadra do Brasil que o país está se aprontando para uma nova gestão, um novo governo. E acredito que é muito importante, junto à população, dos meios de comunicação como este aqui da Band, abrir um debate que não pode ser um debate episódico, um debate continuado, pedagógico, didático, como esse que vocês estão fazendo, para preparar a população a não perder direitos, mas saber que há novos direitos que podem ser conquistados através de processos diferentes daquele que nós temos hoje. Muito obrigado ao senhor. O Canal Livre fica por aqui. Eu agradeço a presença do sociólogo e professor José Pastore. Agradeço também aos meus colegas jornalistas aqui, o Fernando Mitre, o Sérgio Amaral, o Boris Casoy. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no domingo que vem. Até lá, uma boa noite, uma ótima semana para você.